Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias mais uma vez. E desta feita, lá na carta de Paulo a Filemon, nós estamos meditando nesta carta às quartas-feiras, e creio que veremos mais uma mensagem nesta carta hoje, e na próxima semana, não sei se concluiria ou não, talvez mais 2 lições nós extrairemos desta carta de Paulo a Filemon. Nós sabemos que essa carta é a carta chamada Carta do Amor, e na verdade é uma carta que nos traz lições preciosas para as nossas vidas, principalmente no sentido de comunhão de uns para com os outros. Filemon, nós iremos ler do versículo 8 até o versículo 12. E os irmãos continuem com essa carta, um texto aberto, e nós voltaremos a ler outros versículos na mesma carta, que diz assim: Filemon, versículo 8 até o versículo 12. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua palavra mais uma vez. A Bíblia diz que Deus, Ele é amor. Lá em 1 de João, capítulo 4, versículo 8, diz o seguinte: aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. E a maior, amados irmãos, prova do seu amor é o exercício do perdão. A maior prova do amor é o exercício do perdão. Há um texto maravilhoso lá em Miqueias, capítulo 7, versículo 18 ao 19, que o profeta Miqueias afirma que o perdão faz de Deus o ser único, incomparável e singular. Miqueias capítulo 7, versículo 18 e o versículo 19 diz o seguinte: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então Miqueias aqui, amados irmãos, no capítulo 7, esse versículo 18 e o versículo 19, ele mostra que, ou afirma, melhor dizendo, que o perdão faz de Deus o ser único, incomparável e singular. Por isso, amados irmãos, alguém já disse uma frase interessante:
O cristão se assemelha mais com Deus quando ele exerce perdão. O cristão se assemelha mais com Deus quando ele exerce perdão. Porque seria, amados irmãos, uma contradição alguém dizer que conhece a Deus e não ter a capacidade de perdoar, como nós vimos lá em João, né? Que diz, né, esta frase, esse versículo interessante, 1 de João, capítulo 4, versículo 8: aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. E a maior prova do amor é o exercício do perdão. Eu achei interessante esta frase. O cristão se assemelha mais com Deus quando ele exercita o perdão. É um exercício que nós devemos ter diariamente, porque convivemos uns com os outros e sempre estaremos o quê? Falhando uns para com os outros. E Paulo, amados irmãos, se era um que conhecia o verdadeiro amor, este se chamava o apóstolo Paulo. Por isso que em todas as suas cartas que ele escreveu, ele dá muita ênfase ao perdão entre os irmãos. Porque quando nós perdoamos uns aos outros, nós estamos nos assemelhando cada vez mais com Deus. Para os irmãos terem uma ideia, vamos ver pelo menos 2 textos. Colossenses, voltem um pouco aí, Colossenses 3, versículo 13. A ênfase que Paulo dá, né, em suas cartas acerca do perdão entre os irmãos. Colossenses 3,13 diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Olha só o que Paulo vai dizer: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E quando nós lemos também, voltem mais um pouco aí, Efésios capítulo 4, versículo 32, veja o que é que Paulo vai dizer também. Efésios 4, versículo 32, ele diz o seguinte: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, amados irmãos, nós podemos ver aqui em Colossenses, e também, se nós formos aqui olhar em todas as cartas paulinas pelas quais o apóstolo Paulo escreveu, ele vai dar muita ênfase ao perdão entre os irmãos. Porque quando há, amados irmãos, o verdadeiro perdão, assim como Deus em Cristo nos perdoou, nós cada vez mais estaremos nos assemelhando com Deus pelo qual nós adoramos e servimos. E aqui, quando nós lemos aqui na carta que ele escreve a Filemon, Paulo não está falando outra linguagem. Filemon, ou melhor, Paulo faz um pedido aqui a Filemon. O versículo 8 e o versículo 9 que nós lemos, veja o que é que Paulo diz: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, olha só a humildade do apóstolo Paulo, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo.
Paulo aqui, amados irmãos, a linguagem de Paulo é a seguinte: ele diz: olha, eu tenho plena liberdade, Filemon, para te ordenar a receber Onésimo de volta na tua casa. Embora eu sinta essa plena liberdade, mas eu prefiro, sabe o que, Filemon? Te solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro em Cristo Jesus. Que palavra maravilhosa, amados irmãos. Paulo, usando uma linguagem aqui, né? Eu pergunto aqui, amados irmãos, será que Paulo não tinha autoridade para ordenar Filemon a receber Onésimo? Mas Paulo não faz assim. Ele solicita em nome do amor cristão, que é o amor o quê? Sacrificial. Porque perdoar, amados irmãos, é uma palavra que muitas vezes nós não prestamos atenção. A palavra perdão vem da palavra perda. Nós temos que perder algo para poder perdoar alguém, porque muitas vezes nós só queremos sair o quê? Ganhando, mesmo estando com a razão. Mas perdão, eu tenho que perder, mesmo tendo a minha razão, eu tenho que perder e tenho que perdoar a quem quer que seja. A palavra perdão vem de perda. Eu tenho que perder algo, porque assim Deus requer de mim como um filho dele. Então, Paulo estava aqui consciente da sua autoridade, mas abre mão desta prerrogativa e pede a Filemon em nome do amor. E eu quero destacar algumas coisas interessantes aqui, amados irmãos. O que significava aqui o amor cristão para Paulo? O que significava o amor para Paulo? Nós iremos ver agora algumas, amados irmãos, prerrogativas, alguns significados pelo qual o amor significava para Paulo. Em primeiro lugar, eu quero que os irmãos abram aí Romanos capítulo 13. Abram comigo aí, Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, o versículo de número 8. Que diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto que o amor com que vos ameis uns aos outros. Amados irmãos, para Paulo, o significado do amor, o amor primeiramente era uma dívida impagável. Por mais que nós venhamos amar alguém, nós devemos continuar amando sempre, porque Paulo diz: sempre fiquem devendo amor uns para com os outros. Porque no mesmo versículo também, Paulo vai dizer aqui no versículo 9, veja o que é que diz o versículo 9 e o versículo 10, a parte B do versículo 8: pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Ou seja, primeiramente, Paulo sabia que o amor era uma dívida impagável. Sempre somos devedores aos outros do amor. Sempre devemos estar expressando, exercendo o perdão de uns para com os outros
com amor. Nós nunca vamos pagar essa dívida. Sempre seremos devedores de uns para com os outros, de amar. Continue amando, porque o amor nunca vai ser completo. Vocês continuem amando. Porque, como nós vimos em segundo lugar, porque o amor, ele é o cumprimento o cumprimento da lei. Quem ama está cumprindo a lei. Eu posso conhecer toda a lei de Deus, se eu não exercitar o perdão cristão diariamente, é como que eu não conhecesse a lei de Deus. Pois Deus, ele é amor. Mas também quando nós chegamos lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, não é? Paulo vai mostrar que o amor é o fruto do Espírito Santo. O amor é o fruto do Espírito Santo, mas o fruto do Espírito é amor, não é? Por isso que tem pessoas, amados irmãos, quem não ama não vai ter alegria, não vai ter paz, não vai ter longanimidade, não vai ser benigno, não vai exercer bondade, não vai exercer fidelidade, não vai ter mansidão, não vai ter domínio próprio. Olhem que aí está no singular. O fruto do Espírito, primeiramente, é o quê? O amor. As demais são o quê? As ramificações do amor, porque quem ama sempre vai exercer o quê? Alegria, sempre vai ter paz, vai ser longânimo, vai ser benigno, vai exercer bondade, vai exercer fidelidade, vai ser manso, vai ter domínio próprio. Meus amados irmãos, o amor, como diz lá em 1 Coríntios também, capítulo 13, para o apóstolo Paulo, veja o que significava também o amor para o apóstolo Paulo. 1 Coríntios 13, é um texto bastante conhecido, não é? Ele vai mostrar que o amor é o dom perfeito, é o dom eterno que nunca se acaba. Eu acho interessante aqui a linguagem que o apóstolo Paulo, ele lá no início logo diz: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Olha que coisa excelente que Paulo vai dizer. Ele vai dizer: ainda que eu fale em línguas, as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Meus amados irmãos, é como eu falei anteriormente, nós podemos ter tudo isso aqui, mas se faltar o amor, não seremos nada. Às vezes, uma vez eu lendo aqui, falando para uma pessoa acerca do amor, li esse texto, e ele me questionou, essa pessoa me questionou no versículo 3, ele diz: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Pastor, não estou entendendo aqui. O texto mesmo está falando por ele. Pode ser que exista pessoas que tenham a capacidade de distribuir todos os seus bens com os pobres e fazer tudo isso e não ser movido pelo amor.
para mostrar que amor é uma coisa lá do íntimo. Só Deus conhece, só Deus sabe quais são as motivações do coração humano. Quantas pessoas estão distribuindo bens aí? Será que estão movidos pelo amor mesmo? Mas Paulo vai mostrar o que é amor. O amor, ele é o quê? Paciente. Ele é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana. Ou seja, o que é não se ufanar? Não se gloria, não é? Tem pessoas que o quê? Faz questão de o quê? De ajudar outrem, está o quê? Se gloriando. Isso é se ufanar. O amor não faz isso não. Ele não se ufana, ele não se gloria, não se ensoberbece, não é? Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses. Olha só, amados irmãos, que coisa interessante. O amor ágape, o amor sacrificial, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Meus amados irmãos, é profundo. Por isso que muitas pessoas dizem que amar é tão difícil, porque se você amar com amor sacrificial mesmo, você vai sofrer, mas você vai continuar crendo, você vai estar sempre esperando pela graça de Deus na sua vida, e tudo você vai suportar em nome do amor. Por isso, para Paulo, não é? O amor significava também que o amor é o dom perfeito de Deus, é um dom eterno. Por isso que lá no final, aqui no versículo 13, ele diz: agora pois permanece a fé, a esperança e o amor, esses três, porém o maior deste é o amor, porque é um dom perfeito, é um dom eterno. Quem ama verdadeiramente, quem foi derramado o amor de Cristo no seu coração, ele vai continuar amando eternamente, embora que sofra, embora que não seja reconhecido, mas ele vai continuar amando, vai continuar esperando na graça de Deus na sua vida, para continuar cada vez mais amando, amando e amando. Por isso que Paulo dava muita ênfase em suas cartas acerca do amor, mas também o amor verdadeiro é a motivação para o serviço cristão. Abram comigo aí 2 Coríntios, mais aí na frente, 2 Coríntios capítulo 4. Segunda Coríntios 4, versículo 5. Veja o que aqui o próprio apóstolo Paulo vai dizer: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como os vossos servos, por amor de quem? De Jesus. E aí no versículo, capítulo 5, versículo 14 e o versículo 15, veja o que aqui diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Paulo diz que se não fosse o amor derramado na vida dele, ele jamais sofreria dano em prol do Evangelho. Ele não pregava a ele mesmo, ele pregava a ele como servo de Jesus Cristo, por amor a Jesus, porque o amor de Cristo constrangiu o apóstolo Paulo a fazer isso, e nós sabemos qual foi o fim do apóstolo Paulo.
ele morreu pela causa. Por isso, o amor verdadeiro é a motivação para o serviço cristão. Mas também, em último lugar, o amor se revela pela abnegação em servir aos irmãos. Quem gosta de servir uns aos outros? Só serve verdadeiramente aos irmãos quem tem o verdadeiro amor derramado no seu coração. Abram aí 1 Tessalonicenses, mais aí à frente. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, ou melhor, capítulo 4. Os irmãos de Tessalônica eram um exemplo, e o apóstolo Paulo vai mostrar aqui. Capítulo 4, versículo 9 ao versículo 10. Ele diz o seguinte: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis o quê? Amar uns aos outros. E na verdade, estáis praticando isto mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, olha só, a progredirdes cada vez mais. Se você pegar lá no início da carta de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo vai também mostrar que estava repercutindo, né, o testemunho dos crentes de Tessalônica, como eles mesmos estavam colocando em prática as instruções pelas quais eles estavam recebendo de Deus. Por isso que ele diz aqui, olha, no tocante ao amor fraternal, não há necessidade mais que eu escreva para vocês, porque vocês já foram instruídos por Deus como deveis amar uns aos outros, e a repercussão de vocês em toda a Macedônia, em toda a região, já está sendo vista por todos. Não há necessidade mais de escrever exortando vocês a amarem uns aos outros, porque vocês na prática, vocês estão vivenciando isso na prática, toda a instrução que vocês foram instruídos na palavra de Deus. Portanto, amados irmãos, vejam só, Paulo, nós vimos aqui, pelo menos em algumas cartas, o que significava o amor para Paulo. O amor era uma dívida impagável, o cumprimento da lei era o amor é o fruto do Espírito Santo, o amor é o dom perfeito e eterno de Deus, o amor é a motivação para o serviço cristão, e o amor se revela pela abnegação em servir aos irmãos. Por isso que aqui na carta de Paulo a Filemon, Paulo vai se expressar para Filemon agora pelo perdão que Filemon deveria exercer para com Onésimo. Paulo pede a Filemon que perdoe Onésimo. Sim, versículo 10: solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre as algemas. Paulo reconhece que antes da sua conversão, Onésimo tinha dado um prejuízo a Filemon. Provavelmente tenha roubado algo e tenha fugido para Roma. Mas no versículo 11, veja o que é que Paulo diz: ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. E nós sabemos que o nome Onésimo quer dizer útil. Era um nome que era dado à maioria dos escravos. Os senhores esperavam que os escravos fossem úteis para o serviço dos seus senhores. Mas Onésimo
não estava fazendo jus ao nome que lhe fora dado. O nome Onésimo quer dizer útil. E Paulo vem aqui com a sabedoria dada por Deus, ele diz, não é? No versículo 11: ele antes te foi inútil, atualmente, porém, ele é útil. Ele vai dizer a ti, Filemon, e a mim. Sabe por quê? Porque ele agora foi gerado em algemas, aqui nas cadeias. Ele agora conhece, ele é um irmão em Cristo. Ou seja, Paulo pede que Onésimo seja recebido, perdoado por Filemon. E Paulo aqui no decorrer, até o versículo 20, ele vai usar alguns argumentos para Filemon perdoar Onésimo. E quais são os argumentos que Paulo vai usar nessa carta aqui para que Filemon receba, perdoe Onésimo e receba ele agora como um irmão na fé, não mais como um escravo inútil, um fugitivo, um ladrão que roubou o seu próprio Senhor? Primeiramente, do versículo 4 ao versículo 7 da carta, Paulo pede que Filemon perdoe e aceite Onésimo, porque Filemon era um cristão. Se você ler, nós já vemos aqui, né? Versículo 4 ao versículo 7, Paulo vai pedir a Filemon: Filemon, eu estou pedindo isto a você, em nome do amor, que você perdoe e receba Onésimo, porque eu sei, Filemon, que verdadeiramente você é um cristão. No versículo 7, Paulo vai mostrar que ele ficou sabendo que Filemon era um cristão que alegrava o coração dos santos. Filemon tinha a capacidade de o quê? De reanimar os cristãos por intermédio dele. E Paulo, primeiramente, sabiamente, o primeiro argumento que ele pede a Filemon para que ele receba e perdoe Onésimo é porque ele sabia que Filemon, ele era um cristão verdadeiro. Mas também no versículo 15, Paulo vai pedir para Filemon perdoar e aceitar Onésimo, porque tudo o que aconteceu fazia parte ou faz parte do plano de Deus. Versículo 15, veja o que é que diz: pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, Filemon, a fim de que o recebas para sempre. Paulo usa aqui: olha, Filemon, receba Onésimo, porque tudo o que aconteceu, mesmo ele errando, foi um plano de Deus na vida de Onésimo. Ele causou dano a você, ele fugiu, mas Deus, pela providência dele, veio ao meu encontro e eu falei de Cristo, e ele agora é um cristão. Aceite ele, Filemon, e receba ele agora como um irmão para sempre, porque quem é irmão em Cristo será por toda a eternidade. Esse é o segundo argumento. Mas também o terceiro argumento que Paulo vai usar para Filemon perdoar e aceitar Onésimo está no versículo 16. Você deve perdoar e aceitar Onésimo, Filemon, porque agora ele é um irmão na fé. Veja o que é que diz o versículo 16. Receba-os para sempre, o final do versículo 5, não como escravos, antes muito mais acima de escravo, como um irmão. Olha só a palavra que Paulo vai dizer: caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Ora, Filemon, receba ele, porque ele agora é um irmão, que ele é caríssimo, ele foi comprado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Filemon, receba ele agora, não como escravo mais, mas como um irmão na fé. Agora imagina aí, amados irmãos, isso para Filemon, um cristão, um senhor que tinha vários outros escravos. Creio que muitos escravos ficariam sabendo que o quê?
que Onésimo havia roubado o seu senhor, havia fugido. E naquela época, amados irmãos, um senhor capturando esse escravo poderia até matá-lo. Mas Paulo diz: não receba ele, Onésimo, mais, Filemon, não como um escravo mais, mas como irmão na fé. Qual seria a repercussão, amados irmãos? Ou qual foi a repercussão que houve ali quando Filemon recebeu Onésimo de volta? E outros escravos dizem: não houve nenhuma punição para ele? Ele não roubou o Senhor? Filemon teria que negar a si mesmo, se abnegar em amor do irmão agora Onésimo. Coisa profunda, amados irmãos. Em nome do amor, Paulo solicita isto para Filemon. Mas também, o outro argumento que Paulo vai argumentar com Filemon para perdoar e aceitar Onésimo. Versículo 17: você deve perdoar e aceitar Onésimo como estivesse recebendo a mim. Veja o que é que diz o versículo 17: se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Olha, Filemon, recebe esse irmão. Ele te causou dano, eu sei. Ele é um irmão caríssimo agora, porque ele foi lavado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Não mais como um escravo, mas como um irmão. Mas recebe ele como que fosse a mim mesmo, porque todos nós fazemos parte do corpo espiritual de Cristo. Receba ele, Filemon, como que fosse a mim mesmo. Mas também o outro argumento que Paulo vai usar está no versículo 18, que Filemon devia perdoar e aceitar Onésimo, porque Paulo estava disposto a pagar qualquer prejuízo que Onésimo lhe tivesse causado. Versículo 18: e se algum dano te fez, ou se teve alguma coisa, ou se te deve alguma coisa, lança tudo isso em minha conta. Olha, Filemon, o que ele te causou, o que ele está devendo, coloque na minha conta, eu vou assumir a dívida ou qualquer dano que Onésimo causou para contigo. Confia no velho Paulo, o teu pai espiritual. Que coisa profunda, amados irmãos. Que lições nós podemos tirar aqui nessa carta de Filemon? E o versículo 19, Filemon deveria, o argumento que Paulo vai usar, perdoar e aceitar Onésimo, porque assim como Filemon era um filho na fé de Paulo, Onésimo também o foi. Versículo 19, veja o que é que diz: eu, Paulo, do próprio punho o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Olha, você é um filho na fé, Filemon, assim também como Onésimo é. Recebe ele. E no versículo 20 ele vai mostrar outro argumento, que Filemon aceitasse Onésimo, para que a atitude de Filemon reanimasse o coração do velho apóstolo que estava lá na prisão. Versículo 20, ele vai dizer: sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Era a maior alegria para Paulo saber que Filemon dissesse: sim, apóstolo Paulo, eu vou receber Onésimo. Porque com aquela atitude de Filemon estava o quê? Reanimando o coração do apóstolo Paulo. E o último argumento está no versículo 21, que Filemon perdoasse e aceitasse Onésimo, porque Paulo sabia da obediência
e da generosidade que Filemon iria exercer. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 21. Certo como estou, da tua obediência eu te escrevo, sabendo que farás mais do que eu estou pedindo. Paulo sabia que Filemon, ele era um cristão obediente, era um cristão generoso, e Paulo estava certo da obediência de Filemon à palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, que nós, amados irmãos, não é? Eis a mensagem desta noite, que nós venhamos ter, não é? Ou expressar o amor, a começar pelo perdão de uns para com os outros. Nós podemos ver no meio cristão quantos casos mal resolvidos entre os cristãos, quantas mágoas, quantos rancores que há ainda no coração de muitos cristãos, e que precisamos, amados irmãos, exercitar. É um exercício que devemos ter na nossa vida cristã. Na nossa vida cristã é perdão. Assim como Deus em Cristo vos perdoou, perdoai-vos uns aos outros. E assim vocês estarão cumprindo toda a lei. Vocês não já conhecem toda a palavra de Deus? Vocês já não conhecem a expressão do amor de Deus para com vocês? Foi Ele ter enviado Cristo Jesus às vossas vidas. Perdoem. Que Deus, amados irmãos, Ele tenha compaixão de nós dia após dia como cristãos. Que nós possamos verdadeiramente vivenciarmos o amor cristão que nos foi outorgado, que foi derramado em nosso coração, expressando primeiramente pelo perdão. Como eu falei anteriormente, aquela frase maravilhosa: o cristão se assemelha mais com Deus quando ele exercita o perdão que lhe é devido. O perdão de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo disse que o amor de Cristo era que constrangia ele a fazer tudo em prol do Evangelho. E o amor de Cristo, quando nós vemos ele lá na cruz do Calvário, que foi derramado por amor de mim e de você, que deve nos constranger a perdoarmos, a exercitarmos o perdão diariamente. Eu não sei, meu irmão, eu não sei, minha irmã, eu ou você. Eu me conheço, Deus sabe. Não sei você, se você tem ainda algum rancor, alguma mágoa, alguma situação ainda com um irmão, com uma irmã em Cristo, que não foi tratado ainda como deveria ser tratado, ou como deve ser tratado. Se você ainda não tratou, se você ainda não colocou este caso à frente, cuide em fazê-lo. Senão, não estamos nos assemelhando a Deus naquilo que se refere ao perdão. Perdoar, como eu falei, temos que perder algo, mas nós perdemos e ganhamos em Cristo Jesus todos os dias das nossas vidas, porque isso é o que alegra o coração de Deus. É quando nós exercitamos o perdão de uns para com os outros, porque estamos cumprindo a lei
que é a lei do amor. Que Deus nos ajude, amados, que Deus nos fortaleça. Por isso, nós vimos aqui, na carta de Paulo a Filemon, o amor que se expressa pelo perdão. E Paulo, detalhadamente nesta carta, ele vai demonstrar amor, primeiramente, que ele recebeu de Deus. Segundo, ele vai demonstrar amor a Filemon e vai demonstrar amor a um ex-escravo fugitivo que foi gerado em prisões e se tornou uma nova criatura e um novo membro da família de Cristo, gerado lá nas prisões. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça. E como eu falei, se há algo, amados irmãos, que impede nossa comunhão com Deus, no que se refere a perdoarmos a quem quer que seja, que façamos isso de imediato. Que Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.